Olá a todos, vamos para a nossa videoaula de análise combinatória para entendermos agora o tipo arranjo. Não deixe de assistir o vídeo 1 e 2, o primeiro a introdução sobre análise combinatória e o segundo falando sobre permutação. Vamos ver alguns exemplos citando para entendermos e iniciarmos o estudo. Então nós temos algumas letras A, M, C, E, F e G e queremos agrupá-las formando grupos com apenas duas letras. Então, quantos grupos são possíveis? Outro exemplo, na Copa de 2014 tivemos 32 seleções. Então, de quantas maneiras diferentes pode obter a premiação dos 3 primeiros colocados? E Lucas tem 8 latas, que ele é colecionador, e ele quer agrupar essas latas numa prateleira, mas só cabem 5. Então, de quantas maneiras ele pode dispor essas latas? E temos aí também uma expressão, A22, quanto que dá isso? Então, vamos iniciar o entendimento a respeito do arranjo. Então, matemático, e ele nos fala que é arranjo, né? A maneira de eu agrupar elementos de um conjunto que eu estou analisando. Esse conjunto possui N elementos, então um conjunto universo específico, relativo. Porém, eu só vou utilizar P elementos, em que P ele é menor do que o conjunto que eu estou estudando. Então, a quantidade de elementos que eu vou retirar é menor do que eu estou oferecendo de fato. Então, por outro lado, para esse tipo de agrupamento, a ordem importa. Novamente a ilustração que foi do vídeo anterior, de sanduíches, pessoas e livros. Então ali eu tenho uma quantidade de sanduíche, pessoas e livros sobre uma prateleira. Então, só que agora eu não vou utilizar todos esses elementos. Me interessa uma parte destes elementos. De cada situação aí específica, eu tenho o conjunto universo dos sanduíches, o conjunto universo das pessoas e o conjunto universo dos livros. Então, eu vou retirar uma quantidade igual de cada um deles, né? Essa parte do sanduíche, essa parte de pessoas e essa parte de livros que me interessam. Então, vocês observam que eu estarei pegando apenas de cada um deles 6 elementos. 6 sanduíches, 6 pessoas ou 6 livros. Então, eu não estou retirando todos os elementos de cada um deste conjunto, apenas uma parte deles. Então, nós podemos chegar à conclusão que o número de elementos que eu vou trabalhar é menor que o número de elementos que o conjunto me oferece. Então, no conjunto sanduíche, eu tenho 16 sanduíches, mas eu estou pegando apenas 6. Okay? Então, a condição para que eu trabalhe é que a quantidade de elementos que eu estou retirando do conjunto é sempre menor daquilo que o conjunto está me oferecendo. Para esse tipo de análise, a princípio, estou trabalhando com arranjo. Por que eu coloquei isso? Para que vocês recordem do vídeo anterior sobre permutação, em que eu pegava todos os sanduíches, todas as pessoas e todos os livros. Para este caso específico, não é assim, eu não pego todos os elementos. Lembre-se que a ordem e a natureza vão importar para a minha análise. Além de eu não pegar todos os elementos, eu tenho que estar atento à ordem que eu vou retirar cada elemento e à natureza destes elementos. Seja o exemplo para que a gente entenda melhor o que foi dito até agora. Eu dei os seguintes elementos, os algarismos 2, 4, 6, 7 e 9. Quantos números distintos de 3 algarismos podemos formar? A primeira coisa é quantos elementos foram dados. Então, uma pergunta importante que foi colocada ali, isso é permutação ou é arranjo? Essa dúvida é frequente para esses tipos de exercícios. Então, vamos responder essa dúvida antes de retornarmos para o problema que foi posto. Então, quantos elementos temos?
Observamos que temos apenas 5 elementos. 2, 4, 6, 7, 9. Foram esses 5 algarismos que foram dados. Quantos elementos estão sendo tomados? 3. Então vejam vocês, por que 3? Porque eu quero formar números de 3 algarismos. Então eu só posso pegar 3 algarismos por vez. Por consequentemente, trata-se de um arranjo e não de uma permutação. Caso eu pegasse os 5 elementos, seria a permutação. Mas neste caso, eu só estou utilizando 3. Então, o que é o número de 3 algarismos? Vamos recordar que o número de 3 algarismos é aquele composto de centena, dezena e unidade. Ok? Então, vamos escolher para o nosso problema 3 algarismos quaisquer. Vou fazer um exemplo para que a gente entenda o que está sendo abordado. Eu vou pegar o algarismo 4, vou pegar o algarismo 7 e vou pegar o algarismo 2. Para vocês entenderem por que se trata de um arranjo. Formei ali o número 472. Fiz um número de 3 algarismos. Então, toda vez que eu estiver com dúvida, se isto é um arranjo ou não, nós já vimos que não é uma permutação, porque eu estou utilizando apenas 3 elementos, e não os 5, porque se eu usasse os 5, era uma permutação. Agora nós vamos trocar a posição apenas de 2. Lembra que foi dito de que a ordem importa? Então, vamos trocar o algarismo do 4 com o algarismo 7. Então, vamos trocar a ordem, O 4, que é centena, vai virar dezena, e o 7, que é dezena, vai virar centena. Então, está ali, troquei a ordem, formei um próximo agrupamento. O primeiro agrupamento, 472, e o segundo, 742. A primeira pergunta é, eu formei um novo agrupamento ou é o mesmo agrupamento? Então, quando eu troquei a ordem destes 2 algarismos, específico do meu problema, eu analisando, eu formei um novo agrupamento. Então, eu tinha um agrupamento que era 472. Ao trocar a ordem, formei o 742. Lógico, então eles são diferentes. Se eles são diferentes, é que a ordem importa. Então, a ordem está sendo levada em conta. Então, 472 não é a mesma coisa que 742. Mesmo que não se trate de números, se trate apenas de desenhos, então eu tenho um desenhos quaisquer, 3 desenhos, eu troquei a ordem, fiz um novo agrupamento para o caso em estudo. Por isso que se trata de um arranjo. A ordem importa. Então, nós vimos que não é permutação, porque eu não usei todos os elementos dados. Vimos que é um arranjo, e no próximo vídeo vamos entender essa diferença com relação à combinação, que é muito importante. Porque a combinação, a ordem não importa. Temos aí, então, a fórmula para o arranjo. Então, A, índice N, vírgula P, é igual a N fatorial, tudo isso dividido a parênteses, N menos P, fecha parênteses, fatorial. Então, vamos recordar que N é o número total de elementos que o conjunto está me oferecendo, e P é apenas quanto desses elementos que estão sendo oferecidos eu vou utilizar. Recordando você que o valor de P é sempre menor ou igual a N. Se P for igual a N, nós estamos tratando da permutação. Mas neste caso, P será sempre um valor menor do que os elementos dados. Vamos aos exemplos para melhor compreender. Então, voltamos ao exemplo do Lucas, que tem coleção de latinhas. Ele tem 8 latas e quer dispor numa prateleira e ela só comporta 5. A primeira coisa é descobrirmos qual o número de elementos que foram dados. Foram dados 8. Desses 8, eu vou pegar apenas 5. Não vou utilizar tudo. Então, isso já não é mais permutação. Como nós estamos estudando arranjo, é o caso do arranjo. Quando nós viemos estudar a combinação, é que nós vamos fazer a diferença entre os dois. Então, nós temos aí a ordem, Nós sabemos que P é menor que N, então é a condição. E a ordem, a natureza vai importar sim. Por quê? Como as latinhas não são iguais, cada latinha tem uma logomarca. Então, se eu colocar a logomarca de uma fabricante A, em seguida B e C, eu fiz um tipo de agrupamento. Se eu inverter B, A, C, já tem outro tipo de agrupamento. Então, a ordem para mim importa.
Então, nós estamos no caso do arranjo. Vamos utilizar a fórmula, vamos em memorizar, colocar na fórmula a 8, 5, significa 8 porque eu tenho 8 elementos, 8 latinhas, e 5 porque eu só posso pegar 5 latinhas. Colocando na expressão, n vale 8 e n menos p, 8 menos 5. Então, 8 fatorial dividido por abre parênteses, 8 menos 5 fecha parênteses, fatorial. Então, nós vamos ter 8, 7, 6, 5, 4 e 3 fatorial, que eu estou decompondo já, até o 3, porque eu vou poder justamente simplificar. Sobrando apenas os números do numerador, que isso vão me dar 6.720 maneiras para se dispor essas 8 latinhas. Então, A, M, C, F e G, quantos agrupamentos eu posso fazer utilizando apenas 2 letras? Então, mais uma vez, eu tenho 5 elementos desse meu conjunto e eu só vou utilizar 2. Lógico, está se tratando de um arranjo. Então, vamos pegar, só para ter noção do que a ordem importa, vamos pegar duas letras. Então, a letra M e a letra G, eu formei um agrupamento, como ele pediu. Vamos trocar esta ordem. O que acontece? Eu formei agora um agrupamento GM. Então, nós podemos perceber que são diferentes. Então, o MG é um agrupamento e GM é outro agrupamento. Então, a ordem importa. Eu fiz algo diferente. Vamos imaginar que é uma senha de banco, uma senha de teclado, senha do seu celular. Então, se eu digitar MG, ele libera o teclado. Mas se eu digitar GM, não é a mesma coisa. Então, vamos ter isso em mente. Então, se trata de um arranjo. Vamos à fórmula, então, que está aí posta, né? Vamos sempre recordá-la e vamos substituir os valores. N vale 5 e P vale 2. Lembrando que, ao substituir na fórmula, eu vou ter 5 fatorial no numerador e no denominador eu vou ter que primeiro fazer uma subtração, lembre-se que está entre parênteses, e recordando que não há fatorial negativo, somente de números naturais. Então, nós vamos ter ali 5 vezes 4 vezes 3, porque também embaixo me deu 3 fatorial e eu vou simplificar, como vocês estão vendo aí. Então, quantos agrupamentos eu posso formar com essas 5 letras? Apenas 20. Eu só posso formar 20 duplas com essas 5 letras fornecidas. Vamos ali alguns algarismos e eu quero formar números com 2 algarismos. Então, mais uma vez, foi dado 6 elementos, 2, 3, 5, 7, 8 e 9, foram esses algarismos. Desses eu vou apenas utilizar 2. Então, mais uma vez, não é uma permutação, porque eu não estou usando todos os elementos. E também é um arranjo, porque é o caso do nosso estudo. Mas vamos entender agora a respeito da natureza e a ordem importa. Então, eu vou pegar 2 algarismos, eu escolhi o 5 e o 9, formei ali o número 59. Se eu trocar a ordem, vejam vocês que agora eu formei o 95. Não é a mesma coisa. Então, a ordem está importando. Então, significa que eu fiz ali um novo agrupamento. Então, 59, se for uma senha, diferente de 95. Então, tenho ali 2 agrupamentos. Então, nesse caso, é o arranjo. Vamos recordar a fórmula. Substituindo na fórmula os valores, 6 para N, 2 para P. 6 porque é o número total de elementos fornecido. E 2 porque eu apenas estou utilizando desses 6, 2 a 2. Então, recordando, 6 fatorial dividido por 6 menos 2 vai dar 4. Vou decompor até 4, que eu vou simplificar. Obviamente, vai me ser dado apenas 30 números. Então, com esses algarismos fornecidos e tomando 2 a 2, eu só formo 30 números distintos, obviamente, de 2 algarismos. Sugestão de mais 2 vídeos para que enriqueça ainda mais o conhecimento de vocês. Eu peço que assistam e tirem todas as dúvidas. Mande-me uma mensagem para que a gente possa sanar qualquer dúvidas e fique atento às nossas atividades que serão postadas na nossa sala virtual. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.